Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é mais uma live, mais uma transmissão. Bora falar sobre o impacto da audição aí dentro da sua loja ou fora dela também, né? Ontem qual foi o tema da live? Ontem foi o tema do olfato, ou seja, como que o olfato ele pode impactar ali na hora das vendas. Então todo mundo gosta muito de sentir cheiro legal, de sentir um cheiro bom, né? Então ontem a gente falou sobre o olfato. Hoje a gente vai falar sobre o poder da audição, como isso pode te ajudar a vender mais, tá? E é impressionante como pequenos detalhes podem fazer com que mude completamente ali o resultado da sua loja. Eu tenho certeza, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Que você vai falar e vai parar para pensar, vai, caramba, poxa, faz muito sentido. Quando eu vou nesse tipo de ambiente que está tocando esse tipo de música, eu fico mais tempo e eu gasto mais. Ou caramba, quando eu vou nesse outro tipo de loja que está rolando esse tipo de música, eu acabo ficando um pouquinho menos tempo e eu acabo comprando e indo embora. Então tudo isso é o nosso subconsciente que vai trabalhando isso, ele vai direcionando ali se a gente vai ficar ou não mais tempo dentro daquele lugar. Tá? Então são pequenos detalhes que muitas vezes a gente acaba desconhecendo, tá? Que não está estudando, que não está entrando profundamente ali dentro do tema, que passa batido. E aí você começa com isso a direcionar ali melhor o seu cliente dentro daquele processo de compra, tá? Então esse é um processo muito bacana, muito legal e faz muito sentido aí para você que tem loja, para você que tem seu negócio próprio. E tudo isso que eu falo que é para loja, tá? Serve para uma floricultura que acaba não sendo uma loja ali mais tradicional, acaba servindo para uma clínica médica, para um escritório de arquitetura, a gente tem arquiteto aqui dentro da live agora também. Então isso faz muito sentido para você usar na sua vida, tá? Então você vai receber uns amigos dentro de casa, por exemplo. Você quer que eles fiquem mais tempo ou menos tempo? Dependendo da música que você vai colocar ali, você consegue direcionar ali o tempo de permanência daquela pessoa ou não, tá? Então fica atento nisso. Vamos lá, o que acontece? Quem não me conhece ainda, tá? Meu nome é Reinaldo Lopes, eu fundei aqui a Universidade do Lojista, sou profissional de varejo há mais de 20 anos e nos últimos 4 anos, quando eu larguei essa vida executiva para começar a dar palestras para lojistas, eu comecei a prestar muito mais atenção e eu comecei a mergulhar em muitos livros, muitos estudos, muitas mentorias, especializações, tudo que você pode imaginar que ensina você a aprender um pouquinho mais sobre essa parte de consumo, eu tenho feito de uma forma muito forte. Só que aliado aos meus aos meus 16 anos de vivência ali dentro de shopping, então eu estou começando a vincular muita coisa que eu não vejo ninguém falando por aí. Tá? Então tudo que eu vejo de estudo, eu trago essa parte teórica aqui para dentro da universidade, eu trago isso tudo muito mastigado para vocês. O que acontece? Nesses últimos 3, 4 anos que eu comecei a dar palestras, eu começo a prestar muito mais atenção, então eu fico com o ouvido mais apurado ali, e toda loja que eu entro eu começo a prestar atenção. Cara, eu entrei numa loja aqui agora. Vamos colocar que eu estou aqui numa loja de roupa infantil, por exemplo, tá? Em primeiro lugar, como a gente falou ontem, uma loja de roupa infantil ela tem que remeter ali a um cheirinho de criança, um cheirinho que lembre alguma coisa de brincadeira, alguma coisa assim. Toda loja que eu entro, eu tento fazer um vínculo ali para ver, em primeiro lugar, se eu estou ouvindo alguma coisa, e aí a gente já começa a eliminar 80% das lojas, porque eu acho que 80% não tem o número correto, tá? Nunca parei para tabular isso aí. 80% ou está com uma música inadequada, tá? Ele está querendo vender alguma coisa que tem uma música que não está ajudando em nada, pelo contrário, só está atrapalhando, ou de repente simplesmente não tem música nenhuma. E quando não tem música nenhuma, a gente fica naquele silêncio absoluto, o que começa a acontecer? O seu ouvido ele começa a buscar alguma outra informação de algum outro lugar, de alguma outra fonte. Então muitas vezes você começa a ver um sonzinho muito chato, você começa a ver um barulho de repente alguém digitando no computador. Então você sempre vai captar algum tipo de audição. Inclusive quando você começar a meditar, por exemplo, é aconselhável que você comece a meditar de repente de olho fechado para você eliminar essa entrada de informação do seu olho. Você geralmente está num lugar que você não está sentindo muito cheiro, você geralmente medita sem comer alguma coisa, por quê? Porque você tampa os seus sentidos e você fica com o seu subconsciente muito mais aguçado. Tá? Então é um grande detalhe, e quando você entra numa loja que você não tem um som ligado ali de uma forma mais forte para ajudar realmente aquela loja a vender, o seu subconsciente ele começa a buscar algum tipo de barulho. Aí geralmente a gente começa a ouvir alguns barulhos que não são legais, e a pessoa não fica confortável, e quando ela não fica confortável, o que acontece? Ela vai embora da sua loja sem comprar, tá? Então prestem muita atenção nisso. Então vamos lá, o que acontece? Primeiro passo de fundamental importância. Hoje está todo mundo com a loja fechada aí nesse processo de quarentena, né? Mas em momentos atípicos, não nesse momento atípico agora, em momentos típicos, como que é o som da sua loja?
Você tem um som tem uma playlist ali que você usa, você sabe que música que você vai colocar o tempo todo? Ou você simplesmente liga lá na rádio e deixa passando, falando anúncio de repente do seu concorrente, ou você coloca a música que você gosta e não a música que seu cliente gosta, tá? Esse é um erro muito comum. Já vi isso acontecer várias e várias vezes, tá? De entrar numa loja ali e tá rolando um funk, por exemplo. Eu, particularmente, eu gosto de todo tipo de música. Eu desafio qualquer pessoa do planeta inteiro a me mostrar um tipo de música que eu não gosto, por quê? Eu sempre trabalhei viajando, já morei em vários lugares, então eu conheço muitos tipos de música, eu sempre me forço bastante para gostar de tudo um pouco. Muitas vezes, tá? É um grande erro, o principal erro que eu vejo muitas lojas cometendo, é de colocar ali uma música apenas que o dono da loja gosta. Eu já tive uma das lojas que eu vi, na verdade já visitei milhares de lojas nos últimos tempos, mas uma loja me marcou muito. Era uma loja de roupa infantil que estava rolando uma música de rock, que não tinha nada a ver, ele não conectava nada com nada. E eu fui perguntar para a vendedora, tal, falei, poxa, você já pensou em colocar uma música infantil, alguma coisa tal? Tinha muita criança ali na loja, né? E ela, não, mas eu não gosto de música infantil. Aí eu vi aquele grilinho na minha cabeça, falei, caramba, poxa, a vendedora da loja, ela tá ali vendendo algum tipo de coisa para um tipo de público, ia muita criança ali, e pelo simples fato dela não gostar de música infantil, ela simplesmente não colocava. Agora, será que aquela criança que está ouvindo um rock ali, que ela não tem nem ideia do que é aquilo, será que ela está confortável? Ou será que ela vai começar a virar para a mãe dela, mãe, vambora, mãe, não tá legal que quer ir embora. Se você não deixar o seu cliente completamente confortável dentro da loja, esquece que você está deixando dinheiro em cima da mesa, você está deixando de vender muito ali, simplesmente por não se atentar a isso, tá? Então fica muito atento nisso. Então, em primeiro lugar, não é o tipo de música que você que é lojista, você que é o dono da loja gosta, mas é o tipo de música que conecta com o seu cliente. Uma outra coisa, antes de chamar o convidado, tá? Eu recebi um convidado muito especial aqui, uma pessoa que entende muito do tema, ele é especialista nisso, e a gente vai dividir um pouco de conteúdo aqui. Uma outra coisa já parou para perceber que quando você vai em restaurante, esses restaurantes mais chiques, mais requintados e tal, já parou para pensar que geralmente eles têm uma música mais lentinha, uma música mais calma ali? Alguns têm até um piano, você está jantando ali, ou tem uma música clássica rolando de fundo, ou você tem ali uma música, por exemplo, ou um piano mesmo ali, tocando uma música clássica, enfim. Por que que tem isso? Alguém sabe? Incrível tema. O que tu acha de um restaurante que funciona no almoço e deixar a TV ligada no jornal? Olha, dependendo do seu público faz muito sentido, tá? Depois até vou pedir a opinião do Alexandre aqui. Dependendo do tipo de restaurante, do tipo de público que você tem, faz sentido. Por exemplo, você está ali, tem muito escritório perto de você, é um pessoal que quer se manter um pouco mais informado. Pode ser que para esse público eles gostem daquilo e eles realmente queiram participar daquilo. Inclusive, algumas vezes pode ser até que eles peçam para você aumentar o volume, tá? Mas em um restaurante mais requintado você nunca vai ver esse tipo de coisa, tá? Por quê? Geralmente um restaurante mais requintado ali, que atende um público mais AAA, aquele público que vai lá para realmente ter um almoço de negócios, alguma coisa assim, ele não vai querer fazer um almoço de negócios, por exemplo, sendo que tem ali uma televisão ligada passando as notícias ruins do jornal. Tá, notícia ruim do jornal, porque o jornal realmente só passa notícia ruim, tá? Então tem que ficar muito atento com isso aí. Eu já saí da loja porque estava tocando a música que me lembrava quando perdi meu filho. Acontece muito isso. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o Alexandre agora. O Alexandre é um professor de neurociência, ele ensina muita coisa bacana, muita coisa legal. E eu estou chamando ele para participar de alguns temas. Ale, seja bem-vindo. Você me pegou no meio de uma explicação aqui, nem te dei boa tarde direito. Seja bem-vindo, mestre. Valeu, garoto. É isso aí. Vamos tocar ficha que o tempo é curto. Para muito assunto. Olha, a hora que você chama uma pessoa que não tem conteúdo para falar em uma hora, eu já vi lives acontecendo assim, então o pessoal tinha uma hora de live de programação, nossa, vamos lá, uma hora de live, tal, começa meio-dia, aí dá meio-dia e 8, aí estão olhando para a cara do outro, então, você tem mais alguma dúvida? O Alexandre, sempre a gente chega no limite da live aqui. Vamos lá, essa live, como que a gente vai potencializar ela, tá? Vocês que estão chegando aí. Quem está chegando agora, olha, clica no aviãozinho, Ale, vou usar a sua coordenação motor, aponta o aviãozinho embaixo aí, por favor. Isso. Clica no aviãozinho, chama quem é lojista, chama quem de repente pode interessar por esse tema. E vamos lá, a ideia aqui realmente transbordar conteúdo para você, tá? E compartilhar tudo que a gente sabe aqui. E você vai deixando também a sua contribuição aí com a gente também. Ale, me conta uma coisa, o peso da audição, cara. O que a audição ela pode contribuir positivo ou negativamente dentro de uma loja? Já estou chegando com voadora no peito já, vamos lá. Vamos lá. A audição,
assim como o olfato, que a gente já viu, né? Ele faz parte de um programa que o marketing entende como marketing sensorial, que é um pouquinho do que a gente já falou na outra live, né? Mas eu acho que é importante a gente dar uma introduzida, porque nem todo mundo estava lá. Então, o marketing sensorial, ele traz a ideia da atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é a leitura dos estímulos de determinado ambiente. Então, o que acontece? Cada ambiente tem um tipo de atmosfera, ok? O que as pessoas costumam fazer? As pessoas costumam pegar a vitrine da sua loja e decorar tecnicamente a vitrine da sua loja, ok? Mas a vitrine da loja, ela é um conjunto de estímulos dentre os milhares conjuntos de estímulos que hoje elas têm dentro de uma loja. Então, se a gente for entrar numa loja, a gente começa a ter o impacto de milhares e milhares de estímulos dentro daquela loja. Que Deixa eu já te interromper. Fale. Deixa eu já te interromper, cara, sensacional. A gente falou sobre isso ontem. Quantas Isso. vezes você. Vai deixando nos comentários aí, você está passando em frente a uma loja, você nem olhou para a vitrine, que é o estímulo visual, mas você sente algum cheiro, ou você ouve uma música legal, né? Desculpa, Lê, mas tinha que te interromper. Vai lá, perdão. É isso, é isso. Então, por exemplo, a gente falando em audição, tá? Só para decorar mais um pouquinho, tá? Cada estímulo desse, ele é trabalhado dentro do nosso corpo, dentro da biologia do nosso corpo, por um processo chamado transdução. Tá? Esse nome, ele provavelmente não seja muito conhecido por muitas pessoas, tá? Mas o que é uma transdução? A gente pode imaginar a transdução como se fosse uma hidrelétrica, tá? Que ela traduz a força da água, por exemplo, em energia elétrica. Tá? Isso é uma transdução. 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 Cada estímulo que a gente tem, ele é transformado numa frequência elétrica, num estímulo elétrico. E falando de audição, a audição transforma uma frequência sonora, uma pressão de ar sonora, que ela bate lá no nosso tímpano, né? E ela reflete numa cadeia de elementos, né? Vamos falar assim, por exemplo, dentro da cóclea, lá da estrutura auditiva, ela tem o que a gente chama de células ciliadas, que elas se movem, elas têm um movimento tão mínimo, reconhecendo cada frequência, que em alguns movimentos são menores que um átomo de movimento, para vocês terem uma ideia, tá? De frequência. E o que acontece? O movimento dessas células ciliadas criam um impulso elétrico específico que vai para dentro do nosso cérebro, e o nosso cérebro traduz esse tipo de estímulo elétrico em um som, e reconhece isso como um determinado som. Tá? Para vocês terem uma ideia, a complexidade que é isso, ok? A gente não vai entrar mais em detalhes disso, mas só para entender como é que funciona esse processo em matéria de audição, tá? O que acontece? A audição, ela te remete a determinadas memórias também. Então, como a gente já viu você falando aí, junto com uma outra pessoa que estava falando alguma coisa, ela pode te remeter a momentos bons ou a momentos ruins. Eu participei uma vez de um caso, de um quase acidente de automóvel, ao qual cada vez que determinada música toca no rádio, eu me remeto a esse momento desse quase acidente. Então é incrível, assim, como a memória... Alerta, não deixa? Sim, porque essa memória auditiva que a gente chama me remete a determinado momento. Então, o que é legal? O que é legal pensar, tá? Que a música... A gente vai falar em música agora, mas depois a gente vai expandir um pouquinho para som, tá? Porque a audição, nesse caso, ela não é só música, mas ela é som. Fale. Ali, deixa só uma pausa rápida, tá? Quem está assistindo aí, pega papel e caneta, tá? Para ir anotando isso. Informação importantíssima. Olha, eu já fiz vários e vários cursos de neuromarketing, de marketing, de tudo que vocês imaginarem. Eu estou aprendendo coisas aqui que eu não vi em imersão, tá? Eu já passei o dia inteiro fazendo curso sobre o tema e eu vi esse negócio transdução, que transforma a pressão do ar. Pô, eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio. Então, assim, aproveita esse conteúdo. É um baita de um conteúdo. Então, pega papel e caneta, isso você não tem perto, e vai anotando.
Tá? Inclusive, vai anotando as sacadas, depois eu vou falar uma novidade aí que vai ter para quem estiver participando, tá? Que estiver anotando essas sacadas aí. Desculpa, Ale, pode continuar. Vamos lá. Então, o que acontece em matéria de música, tá? A gente tem aqui centenas de pesquisas relacionando música, gráficos de como as pessoas se comportam com determinados tipos de música. Até se sobrar algum tempo aqui eu posso mostrar alguma coisa que eu tenho aqui no computador. Mas o que é bacana, tá? Perceber. A música, ela tem que ter relação com o tipo de negócio que você tem. Então, quer dizer, não é uma música que eu gosto que tem que ficar tocando na sua loja. Muitas vezes a música que você gosta, ela é um barulho para outra pessoa. Tá entendendo? Então, por exemplo, se você tem uma loja de skate, se você tem uma loja de surf, por exemplo, cara, você tem que entender sobre música de tribo de skate, sobre música de tribo de surf, cara. Não, se colocar um sertanejo lá, nada contra sertanejo, eu também sou como você, eu gosto de tudo que é tipo de música. Mas assim, as coisas não encaixam, entendeu? É como você deu o exemplo ali, mas eu não conheço música desse meu negócio. Então estuda teu negócio, cara. Pô, você tem um negócio que você não entende. O que é? Você herdou esse negócio? Você herdou de alguém que construiu isso? Você comprou esse negócio porque estava dando dinheiro, porque você acha que dá dinheiro? Então a primeira coisa que você faz quando você é gestor de um negócio é estudar esse negócio. Então não Olha, tem ganhou de desculpa. herança. Oi? Olha, e ganhou de herança ou comprou a loja, caiu de paraquedas, dane-se, não tem nada a ver o que você acha. Tem a ver o que o cliente acha. É Ponto. isso! É Inclusive, isso! a Maria Cláudia comentou aqui, realmente, muita gente faz isso tanto no gosto de música, como na compra de produto também. E eu já cansei de ver lojista que ele compra. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? A pessoa foi comprar essa caneca aqui. Caneca que eu estava tomando café agora há pouco. Nossa, mas eu comprei milhares dessa caneca porque olha que coisa linda, que não sei o que lá e tal, tal, tal. A pessoa se apaixona por esse produto. Mas, cara, a caneca que vende é a caneca da Universidade do Lojista. Entendeu? Então, se a pessoa não entendeu, não tiver essa sensibilidade, de entender o que o cliente quer comprar, ouvir, cheirar, viver, experienciar ali na loja, cara, esquece, dane-se o seu gosto, entendeu? Não tem outra palavra, outro termo. Cara, o que você quer ali não é prioridade, mas o que o seu cliente está procurando quando ele entra na sua loja? Ponto. Não tem. Mas que não sei aquela loja. Cara, eu tô até meio indignado aqui agora, porque uma vez fui dar uma consultoria para uma loja, né? E entrando lá fazendo uma análise do produto, cara, percebi que assim, a dona da loja estava com tudo encalhado, não vendia absolutamente nada. E ela virava, olha, Reinaldo, olha que legal essa xícara aqui. Nossa, mas olha, essa xícara aqui tem esse detalhe, tal, tal, tal. Aí eu comecei a observar, né? Eu falei, poxa, legal, ela gosta daquela xícara. Ela virava, olha isso aqui, olha esse vaso aqui, que lindo, que maravilhoso, ele tem esse detalhe aqui que ele foi impresso a laser. Eu falei, tá, mas vem aqui. Aí entrou alguns clientes lá naquele período. Eu falei, mas aqui, o seu público, ele gosta dessa xícara, ele gosta desse vaso, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Então, mas eles não entendem muito de moda, eles não entendem muito desse tipo de assunto. Eu falei, ou você vai educar esse cliente para ele aprender que essa xícara aqui ela tem algum valor, porque na boa, ele está olhando, deu uma xícara, que é uma xícara normal. Pode ter o detalhe banhado a ouro que for. Se o cliente não perceber valor naquele produto, game over. Alexandre, perdão, eu vou te interrompendo aqui, porque não tem hora que não dá para me conter aqui não, cara. E quem está chegando, vai deixando a sua dúvida aí. Tem uma caixinha de perguntas aí, pode mandar pergunta, a gente vai responder tudo aqui na medida do tempo aqui. E vamos lá, vamos lá. O que acontece? Por exemplo, eu tenho uma loja e eu gosto de heavy metal, por exemplo. Aí eu coloco um heavy metal de fundo. Cara, para muita gente, heavy metal é um barulho insuportável. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele tem uma estrutura chamada amígdala cerebral que ela reage a determinados tipos de barulho. Por exemplo, aquela broquinha de dentista, sabe? Aquela coisa horrível. Por exemplo, cara, som de vômito, para vocês terem uma ideia. Tá? O que mais? Aquele arranhado do quadro negro, sabe? Com a unha. Quando faz aquele arranhado, sabe? Isso. O que mais? São tipos de frequência. Por exemplo, o choro de um bebê. Para tu ter uma ideia, o choro de um bebê é reconhecido como um dos barulhos de maior alerta cerebral. Sabe? É muito louco isso. Então, o que acontece?
Esse tipo de barulho, quando o cérebro entende algo como um barulho, ele ativa a amígdala cerebral, que faz com que o corpo entre em estado de luta ou fuga. Então aquele barulho começa a se transformar num tipo de ruído para o cérebro. O que para você é música, para outra pessoa é um ruído. E aquilo começa a incomodar, entendeu? Pensa bem, você pode não estar percebendo isso nesse momento, mas você já tentou dormir com uma goteira em casa, com um som de goteira em casa? É Já. horrível, não consegue, fica tuc, 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 até que aquilo começa a te deixar numa paranoia, tá entendendo? Então, quer dizer, uma sutil som de uma goteira faz com que você entre em paranoia. Imagina isso dentro de uma loja. Então, identificar esse tipo de ruído é extremamente relevante nesse momento. Cara, e o detalhe, quem está presente, quem está imerso na loja ali o tempo todo, muitas vezes ela não ouve determinado barulho, né? Eu lembrei de duas coisas rápidas aqui. Primeiro, de um experimento que fizeram com alguns presidiários que estavam ali na fila da cadeira elétrica, na fila da pena de morte. Eram pessoas que já iam morrer de todo jeito mesmo. Eu não sei se você já viu esse experimento já. Não sei se é lenda urbana ou se é realidade. Eu não tenho fonte científica, mas eu já vi várias pessoas. E aí o que eles fizeram? Pegaram uma pessoa e falaram, olha, você vai morrer de uma forma diferente, você vai morrer com um corte no seu dedo, só que vai ficar pingando o seu sangue o tempo todo e até você morrer. E aí deixaram a pessoa com corte. Isso é mito. Não aconteceu. Não aconteceu. Ah. Eu li depois, fui atrás da informação, mas realmente não aconteceu depois. Mas é um bom exemplo de como o som afeta comportamento. Sim, sim. E o que acontece? Ele vale como exemplo porque a gente tem vários estudos que justificam uma mudança de mindset e uma mudança de comportamento em relação ao som ou a música que tem por trás. Então eu tenho vários exemplos aqui. O próprio livro da Psicologia do Consumo que eu mostrei na live passada fala bastante sobre essas pesquisas. Por exemplo, se você tem um hotel, ou um spa, ou uma loja de vinhos, por exemplo, recomenda-se o quê? A música clássica, né? Que é uma música mais que remete a percepções mais apuradas, né? Por exemplo, uma casa de chá, né? Algo que te tranquilize, de certa forma. Ah, mas eu não entendo nada de música clássica. Então vai estudar, meu. Sabe, o que você não entende... Né? Não, o que você não entende, você tem que estudar. Você não pode se convencer de que eu não entendo sobre isso e tá tudo certo. Isso não existe. Tá entendendo? Não existe no mundo. Para tudo que você não entende e que for importante para você, você tem que estudar. Porque faz um sentido, tem alguma coisa a ver com o seu negócio. E todo o passo é um tijolinho na montagem do seu negócio. Por exemplo, música lenta para lugares que você quer que a pessoa se mantenha mais tempo. Então eu tenho um fast food, por exemplo, e eu boto uma música lenta. Quer dizer, eu vou lotar o meu lugar de pessoas lá dentro e eu não vou ter giro. Eu não vou ter giro, entendeu? Então, quer dizer, eu tenho que ter ali sempre uma música muito rapidinha, uma música emocionante, um troço de tunt, que é para acelerar comportamento. Ou seja, consome, sai. Agora, eu quero que as pessoas fiquem mais no meu local. Mas aí o cara vai dizer, mas para que eu vou querer que as pessoas fiquem no meu local se o ideal é que entre cada vez mais cliente no meu local? Mas não esqueçam, gente, por exemplo, quem tem restaurante, o que é mais caro no restaurante é bebida. E ninguém fica num local sem beber. A pessoa pode ficar sem comer, mas ela não fica sem beber. Então, uma mesa com 10 pessoas, os caras estão pedindo bebida. E o que mais se ganha no restaurante é a bebida. Então, quer dizer, vale a pena... Fale. Não, vai lá, perdão, conclui aí, que já veio um monte de coisa na cabeça aqui já. Não, e o que mais dá dinheiro é realmente a bebida. Né? A gente tem aqui uma pergunta ali. Por exemplo, pessoas que estão tristes, passando por uma situação de problema. A música pode alterar o comportamento ou o seu estado? Sim, claro. Quantas vezes você Quantas vezes você está triste, você pega o carro e aumenta aquela música que você gosta a todo volume. Ou seja, o que está acontecendo aí? Você está liberando dopamina.
a música que você reconhece ou a música que reporta você a um estado onde você estava muito bem, por exemplo, ó, eu vou botar uma música que me remete aos tempos da minha adolescência, quando eu fazia festa com os meus amigos. Cara, que bacana, isso me lembra alguma coisa. Quer dizer, você vai ouvindo aquilo, o seu cérebro vai liberando dopamina. É como se você visse um filme pela 10ª vez que você gosta. Quando você sabe o que vai acontecer depois e você acerta, ou seja, isso acontece no filme, obviamente, né? Porque o filme não muda. Você está liberando dopamina, o seu cérebro entende que você venceu. Então, uma música que você gosta nada mais é que uma música que você sabe cantar, que você se interessa pelo ritmo e que o seu cérebro vai te dando prazer na medida que você vai ouvindo. Então, quer dizer, qual é a música que dá prazer às pessoas? Ali, só para voltar um pouquinho para não perder o fio da meada, sobre o macete para você identificar se você coloca uma música mais rápida ou mais devagar, tá? Uma base que vocês podem ter é a batida do coração. Todo tipo de música cuja batida é abaixo da batida do ritmo do coração, você tende a fazer com que as pessoas fiquem mais tempo na sua loja. Tá? E quanto mais eletrificante a música, quanto mais batida ela tem, mais rápida a pessoa não fica confortável durante muito tempo no local ali, onde o ritmo da música está acima da batida do coração. Então, dependendo do seu ritmo, até falando de bebidas também de restaurante, né? Restaurante chique, como eu dei esse exemplo no comecinho da live. Você chegou no restaurante, você vai ficar com a sua esposa, vai marcar um encontro, enfim. Você quer ficar mais tempo bebendo, consumindo, pedindo uma sobremesa, a musiquinha é bem lenta. Agora, num fast food, por mais que você tenha aquele ímpeto de pegar, comer e ir embora, você também vai comer, mas ele não quer. Ele tem poucos lugares, ele quer que tenha o maior nível de giro possível ali. Então, presta muita atenção nisso e faz muito sentido o tipo de música que você toca, tá? E o que você está vendendo, qual que é o público ali que você vai atrair. Por exemplo, até em questão de promoção, né, Reinaldo? Às vezes eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho meu estoque lotado de cerveja. Pô, se eu, por exemplo, eu boto uma bandinha alemã de fundo na minha loja, eu vou despachar o estoque de cerveja. Entendeu? Então, quer dizer... Lembrei de outra coisa. Um detalhe técnico. Antes de começar a trabalhar com shopping, meu último emprego foi numa boate. Dependendo do lugar do Brasil, tá? Não é boate, não é coisa errada. É boate, é casa de som, discoteca, enfim, cada um tem o nome. Eu era chefe de caixa de uma boate. E eu ficava do lado do DJ, até eu aprendi a tocar, depois eu virei DJ de hobby também, é um dos hobbies que eu tenho, eu gosto de brincar. E cara, muito legal, no meio da balada, quando o DJ ele aumenta o som da música, o consumo de bebida ele dispara na hora. Então hoje quando eu falo, por exemplo, quando eu estou dando algum tipo de consultoria para alguém que tem uma casa de dança, por exemplo, uma boate, uma balada, alguma coisa, e muita gente não sabe disso, algumas pessoas fazem meio que intuitivamente, mas quando você começa a medir, começa a testar, uma coisa que eu sempre falo aqui, olha, testa, 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 testa. Então, dependendo do tipo de ambiente que você está, no caso das baladas, por exemplo, tá? A pessoa está lá no meio da pista de dança, todo mundo dançando, aquela coisa toda. Quando ele aumenta o som, o consumo dispara imediatamente. Estou dividindo a tela aqui, ó. Estou dividindo a tela de uma pesquisa que mostra isso, olha ali, ó. Volume habitual, nível de consumo. Volume mais elevado, nível de consumo, tá vendo? Tá aqui toda a explicação da pesquisa. Obviamente a gente não vai ter tempo de olhar isso, mas já foi feita uma pesquisa em cima disso, ó, uma pesquisa mais eficiente em cima disso. Então tá aqui, ó, tá justificando aqui. E exatamente isso. Então a intensidade sonora também é um recurso auditivo. Então a gente tem um vício de pensar que recurso auditivo é somente a música. Mas não, eu sempre digo, recurso auditivo é som. Nós somos guiados por som. Então, não é a música é uma vertente da audição. Mas o som também interessa a gente. Sensacional. Galera, quem está chegando de novo, quem foi entrando depois, Michele, André Diamant tá por aqui. Seja bem-vindo, mestre do Sexy Canvas. Vai deixando, vai convidando a galera, clica no aviãozinho aí, vai chamando o pessoal. Se o assunto tá legal, vai dando feedback pra gente também. Ali, tem umas perguntas que o pessoal fez aqui na caixinha de perguntas que eu deixei. Eu vou colocar aqui. Que som que é esse aí? Conta pra gente. Não, deu um probleminha aqui, não sei o que ele tá reconhecendo aqui. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu já vou abrir aqui, mas vai falando aí que eu já vou trabalhando aqui. Vou localizar para refletir aquela questão do som e da música. Tá? Porque a gente tem uma
uma mania de pensar em marketing auditivo somente fazendo seleção de música. Para vocês terem uma ideia, cada curso que eu dou, a gente tem mais de 12 tipos de treinamento, cada curso que eu dou, para abrir o curso, no intervalo do coffee break e no final do curso, eu tenho uma trilha sonora diferente para cada tipo de curso. Só para vocês saberem como funciona isso, tá? É muito legal estudar isso, né? E dá um efeito muito interessante, né, ter essa relação. Não, o som é vida, não tem jeito. Eu vou ler as perguntas aqui, vou fazer o seguinte. Vamos lá. Ó, a Maria comentou aqui, Gláucia, quando a empresa é pequena é fácil ter esse tipo de mudança, mas esse tipo de pesquisa, mas quando a empresa é maior fica difícil. Independente do número de funcionários ou do porte da empresa, comece a perguntar para os clientes, chega para a direção e fala, olha, a gente fez essa pesquisa aqui assim, assim, assado, e realmente isso aqui é um grande fato, tá? E começa a testar, tá? Por mais que eu vire para vocês e fale, olha, essa música aqui é um sucesso. Pensa, faz um teste. Deixa um dia rolando esse tipo de música, depois você muda, depois você vai começar a comparar ali, tá? Então não existe verdade absoluta. Eu já vi lojas que vendem um determinado tipo de produto para um determinado tipo de público e outra loja tentar simplesmente copiar, ou de repente uma gerente saiu de uma loja e foi para outra, esquece, não é assim que acontece. Ale, eu vou fazer uma coisa muito louca aqui. Tem 7 pessoas na live aqui agora, a gente já está entra mais pessoas, vai tendo aquele fluxo normal. Vou fazer uma coisa louca aqui, tá? Vamos lá. O que eu vou pedir para vocês? Vai chamando o pessoal. Se a gente tiver um pico de 30 pessoas aqui hoje, tá? Se cada um convidar 13, a gente bate isso fácil. Eu tenho um curso cheio de onomatopeia, o bate-papo aqui. Eu tenho um curso de neuromarketing e comportamento do consumidor. O que eu vou fazer? Se bater 30 pessoas aqui até o final da live, e não é difícil fazer isso, cada um convidar 3, cada um convidar 10, eu tenho certeza que a gente bate isso facilmente, tá? Eu acho que é um tema bem interessante, eu sou suspeito para falar. O Alexandre entende muito, eu também entendo alguma coisa, com as dúvidas aqui que a gente vai aplicar aqui para o seu negócio. Se a gente bater 30, o que eu vou fazer? Quem postar aqui o print da live, tá? E colocando algum tipo de sacada que teve que aprendeu aqui com a gente, marcar o NeuroExpert, que é o perfil do Alexandre, e a Universidade do Logista, eu vou liberar um curso completo de neuromarketing e comportamento do consumidor que eu tenho, tá? É um curso que ele não está sendo comercializado agora. É um curso, ele tem, eu acho, tem mais de 20 aulas, com certeza. Sem falsa modéstia, é um conteúdo que assim, você não vê em lugar nenhum. Eu já fiz vários cursos de neuromarketing e eu peguei um pouco do melhor de cada, minha vivência prática e tal. Então, se bater 30 pessoas, mas só se bater 30, tá? Se não bater 30, não adianta, não vem com essa, não. Então, uma grande oportunidade. A gente está dando também um curso lá, né, na plataforma do Mitos e Verdades sobre o Cérebro. Também está com um bônus aí. E é só colocar lá que ele está free hoje. Mas só se der o print, tá, Alexandre? Não facilita para essa galera, não. Boa. Vamos bater 30 pessoas. A gente manda os dados inbox para vocês acessarem, tá? E assim, sem sombra de dúvidas, tá, pessoal? Não é porque ele está falando bem, não quero vender nada para vocês hoje. É um curso de neuromarketing, comportamento do consumidor. Eu vou até. Deixa eu ver se ele está fácil aqui. A hora que o Alexandre for comentar alguma coisa, vou mostrar para vocês aqui a cara dele, o tanto de aula que tem. Então, mas só se bater 30 pessoas. Não tá difícil, então clica e convida sem dó, tá? Vai chamando o pessoal. Jô tá comentando aqui, deixa eu concluir. Fiz o teste em casa com a música que me fez lembrar a perda do meu filho e minha pressão foi de 16 para 23. Realmente faz muito sentido. Música mexe com as nossas emoções, com o nosso sentimento, tá? Vale a pena na pauta de mudança de mindset, mudança de comportamento. Vale pensar na falta dele. Mudança de mindset, mudança de comportamento. Sobre a música que você escuta, sim, todo sentido. Maria, não conseguia o marcador somático, o marcador somático é muito forte. Sobre a questão da perda do filho, concordo. Realmente faz muito sentido isso. Deixa eu botar um som aqui de um produto, porque às vezes a gente acha que é música e tal. Mas deixa eu botar o som de um produto aqui, ó. Olha só. Garanta que ele não chega na vida quando a princesa ouvir. Só um pouquinho, não é isso. É claro. Só um minutinho. Peraí. Vai falando aí que eu já coloco aqui. Só um pouquinho. Bom, eu tô abrindo aqui a caixinha de perguntas, tá? Daqui a pouco eu vou abrir a caixa de perguntas da live de amanhã. Alguma música específica para restaurantes? A gente já deu essa resposta mais rapidinho aqui, tá? Só para não passar batido. Depende do seu público, depende do tipo de produto que você vende, tá? Então, quer que o pessoal fique sentado mais tempo? Então, músicas abaixo da batida do coração. Maravilha?
que é um fast food, deixa um outro tipo de música mais agitada, ritmo da música acima das batidas do coração, que você vai ter mais resultado. Eu sempre oriento nesse caso, por exemplo, a gente fazer uma seleção de músicas que a maioria das pessoas conhece, entendeu? Claro, eu não sei que tipo de restaurante ela está falando, mas, por exemplo, músicas muito conhecidas de MPB sempre dão um ótimo resultado. Né? Aquelas músicas que as pessoas mais... Por exemplo, trilha sonora de novela é uma coisa muito legal, porque as pessoas costumam curtir a trilha sonora de novela porque elas ouvem todo dia. Então, Mas assim, só de novela atual ou de novela anterior não, também, não, novela não. antiga? Qualquer tipo de, por exemplo, sei lá, vamos falar de Roupa Nova, por exemplo. Roupa Nova tem uma trilha sonora absurda de músicas bem conhecidas e que são legais, porque a pessoa acaba se sentindo bem quando ela ouve uma música que ela gosta, entendeu? Olha só, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra gente. Beleza. Sobre roupa nova, não na loja de skate, né? Não, e não, né? Vamos ver aqui, vamos ver se funciona aqui no meu negócio. É que eu tô pegando o curso que eu dou presencial aqui para ver se eu consigo passar os sons para a gente tentar reconhecer sons de produtos, tá? Porque a gente acaba se fixando muito em questão de música, mas o produto também tem um som específico. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar aqui. Legal. Mas vamos lá, vamos lendo as perguntas aí que a gente vai até entrar aqui. Deixa eu partir para a próxima aqui. Existem lojas que me repelem dependendo do som ruim que coloca. Exatamente, faz muito sentido isso, a gente já comentou sobre isso também. Então, mais uma vez, música adequada com o seu produto e com o seu público, ponto, tá? Ah, mas eu gosto daquela música, esquece aquilo, tá? Olha, outra pergunta, já ouvi falar da tecnologia de som. Ó a música. O que é isso? Reconhece? Eu acho que sim. Vou deixar o pessoal responder aqui. É essa aqui, ó. Sons de produtos. Então, quer dizer, o nosso produto também tem som. Então, quando a gente ouve um som como esse, o que está acontecendo aqui? A gente está se reportando a um tipo de produto. Então, nesse caso aqui, a gente ouviu o som da Intel. Pô, a Intel fabrica chip, cara. Quer dizer, ela criou um sound branding, né, que é uma marca sonora, para que a gente reconheça quando algo vem da Intel, por exemplo. Do Windows da mesma forma. Quando você liga o computador, a gente tem o som do Windows. Então, quer dizer, é o mesmo som há muitos anos, né? Então, cada vez que você ouvir esse som, você vai se reportar ao quê? Ao Windows. O que mais? Vamos ver aqui. O que tem mais aqui? Ó, deixa eu colocar um som aqui, Ale. Ó. Esse som, legal. É. Eu vou colocar um som aqui. Quem acerta aqui, vai esse som aqui. Quer dizer... Pode colocar aqui? Claro. Vamos ver quem acerta esse som aqui, ó. Deu para ouvir ou ficou muito longe? Ficou um pouco longe. Não, ficou... Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu ver se esse aqui tá melhor, quer ver, ó? Não, não tá legal. Deixa eu ver se eu consigo um outro som aqui. Ah. Vamos ver. Para tudo, para tudo. A gente deve estar ouvindo muito isso aí no Brasil, né? Então, eu não vejo mais TV aberta, viu? Mas com certeza. Mas o que acontece? Esse som faz com que a gente já entre em estado de alerta, veja bem. Então, quer dizer, a gente pode achar que o som não impacta, mas a gente percebe os tipos sonoros, né, de um produto ou de uma marca, enfim, que faz com que nos remeta àquela marca. Então, o que a gente sugere quando a gente vai fazer um trabalho dentro de uma loja? Que a gente também faça esse mapeamento de sons dentro de uma loja.
Não só a música que está tocando, mas que tipo de sons estão acontecendo nessa loja. Ale, tem um parênteses aí, tá? O que que acontece? Se Fala. você virar para o seu cliente e perguntar para ele se ele está satisfeito, se ele está feliz, a chance que ele tem, mesmo não gostando da música, falar que está legal é muito grande. Então presta muita Ok? atenção nisso e repara a fisionomia dele para ver como que ele está se portando. Se a pessoa entrou na sua loja, está rolando uma música de um batuque, um batidão, por exemplo. Se ela está feliz, você vê quando a pessoa está gostando da música, é nítido isso, tá? Então começa a Claro. prestar atenção na reação das pessoas e no que ela não vai te falar. Porque se você perguntar para a pessoa, Alexandre, você tá gostando da música? O Alexandre veio aqui na minha casa, por exemplo, veio para um jantar aqui, a gente tá jantando lá com as famílias e tal. Alexandre, você gostou dessa música? E, pô, Reinaldo, olha, tá legal, cara. Tá rolando um carimbó, por exemplo, que ele nunca ouviu falar, só que ele não curtiu, não gostou, ele não vai virar para Reinaldo, cara, a música tá uma merda. A não ser que tenha muita liberdade, esteja muito de casa, mas o contrário vai, não, tá bom e tal, mas ele vai querer sair rápido dali. Então presta atenção na linguagem não falada, né, Alexandre? Sim, sim. Não, e uma coisa legal é a própria linguagem corporal. Quantas vezes você já se pegou olhando uma prateleira e mexendo a cabeça, do tipo assim, dançando, sem saber que está dançando, movimentando o corpo? Ou seja, você está curtindo isso. A gente vê isso quando a gente está dando aula. A gente começa a falar com as pessoas e as pessoas começam a balançar a cabeça em concordância. A gente não perguntou nada, mas as pessoas estão mexendo a cabeça em concordância. Então, quer dizer, o nosso corpo também reage com a música. Se tem uma música ruim, às vezes a expressão facial é uma expressão... Nossa, que barulho é esse? Né? A gente sente, a gente transparece isso também na nossa linguagem corporal. Então, às vezes, parar um pouquinho e ficar fazendo uma análise de respostas corporais dessas pessoas vai te fazer perceber também se o pessoal está curtindo estar naquele local ou não. Porque a nossa audição, assim como todos os nossos outros sentidos, ela também foi feita para nos proteger. Então, às vezes, um som muito alto atrapalha. Um som muito baixo, ele pode ser feito até para persuadir alguém. Entendeu? Quer dizer, você pode achar que essa pessoa não está captando, mas a gente consegue captar frequências sonoras muito baixas. Então, quer dizer, a música, ela tem que ser um fundo decorativo. Ela não pode ser algo que se sobressaia e atrapalhe os outros sentidos. Quer um exemplo? A gente tem, por exemplo, um filtro atencional de, por exemplo, 100 bits, tá? Esses 100 bits, eles são divididos em todos os estímulos que você tem no meio. Então, quer dizer, se a música está muito alta, eu vou ocupar, sei lá, 60 bits para entender essa música e eu tenho só mais 40 bits para entender o resto todo da loja. Então, quer dizer, cada estímulo influi em cima da tua percepção. Então, esse som, esse ruído, essa música, ela não pode se sobressair ao que você quer demonstrar na loja. Então, tenta dar sempre mais ênfase ao que você tem de melhor. A mulher, quando vai se arrumar, o que ela faz? Ela sobressai o que ela tem de melhor e ela esconde aquilo que ela não é satisfeita. Então faça isso na sua loja, aprenda com as mulheres, não é verdade? Quer dizer, Olha, a música, a audição, ela é um requisito a mais. Ela não pode atrapalhar o seu negócio, tá entendendo? pô, show de bola. Duas coisinhas rápidas aqui, ó. A gente passa muito rápido. Tem tanta coisa que eu queria falar que É muito tá rápido. na pauta, mas né, do tempo aqui é complicado. O que eu quero fazer? Eu quero dar um exemplo real. Quem tem loja aí, coloca aqui um exemplo. Olha, minha loja é de tal e eu queria uma sugestão de música. A gente vai trocar uma ideia aqui. Quem está assistindo também vai palpitar sobre o tipo de música para sua loja. E outra coisa rapidinho, a gente tem mais 8 minutos aqui. Na casa dos meus pais, na casa da minha mãe, lá tem muito pernilongo, dependendo da época do ano. E teve um dia, tinha muito pernilongo. O que eu fiz? Dentro disso que o Alexandre acabou de falar, tem frequências que a gente pega, que a gente nem percebe, tá? Depois vocês vão colocar no YouTube. Música para espantar mosquito. Música para espantar pernilongo. É um som em hertz, 15 hertz o vídeo. Fica lá rodando acho que 2 ou 3 horas. Uma vez eu fui dormir, estava cheio, estava insuportável de tanto pernilongo que tinha. O que eu fiz? Eu coloquei essa musiquinha baixinha. Eu não me atrapalhei em dormir nada, mas espantei todos os mosquitos, todos os pernilongos que tinham no quarto. Então, assim, a nossa audição é um grande mistério. Tem algumas músicas em hertz lá no YouTube que dá para depois vocês pegarem e assistirem. Então, assim, dá para vocês ouvirem. Tem música em hertz que estimula a produtividade. Eu não sei o que você acha dessas músicas, tá, Alexandre?
mas eu acho que não vai dar nem tempo da gente entrar nesse tema. Então deixa aqui algum tipo de música da sua loja, a gente vai dar uma sugestão para você e depois coloca lá, música para espantar mosquito, por exemplo. Vocês vão ver isso aí. Eu estou colocando aqui a questão dos hertz, por exemplo, e a idade, tá? Cada idade costuma ouvir uma quantidade X de hertz. Então, por exemplo, se você tem acima de 60 anos, por exemplo, você tem que ter pelo menos 10.000 hertz, senão a pessoa não consegue ouvir. E ela realmente não ouve. Uma criança ouve sons que uma pessoa mais velha não escuta. Então tem um teste muito legal que a gente bota o som, né? A gente coloca o sonzinho e as pessoas vão levantando a mão dependendo de qual hertz que está tocando. E a gente consegue saber qual é a idade daquela pessoa. Então, assim, é incrível isso. Cara, tem um estudo, que faltam 5 minutos, só não dá pra gente falar isso, já tem uma pergunta da Michelle ali. Eu vi um estudo uma vez, por que criança tem uma facilidade muito grande de aprender novos idiomas, e tem tudo a ver com isso. Alguns tipos de linguagem são muito próximos. Não, daí a gente entra na questão da neuroplasticidade. Por exemplo, a criança, ela não tem modelos mentais formados. Então ela está aberta a todo tipo de modelo mental. Não, esse estudo que fizeram específico, Alexandre, eu não sei se você viu, passou no Fantástico sobre como os bebês, alguma coisa assim. Pegaram tipo 2 idiomas, lá, tipo do Turcomenistão e do Afeganistão, sei lá, que assim, era uma... Imagina aquele barulhinho, era mínimo barulho, e deram um tipo de estímulo para a criança. Eu acho que até 3, ou até eu acho que 1 ano, não lembro bem agora, a criança ela conseguia distinguir. Aí passava tipo 2 meses, ela já não conseguia aprender aquele... que também tem tudo a ver com essa questão da neuroplasticidade, que faz muito sentido, sensacional esse tema. Mas de som, eu falei, caramba, cara, eu não imaginava. Um sonzinho mínimo fazia com que as crianças, sei lá, de 1 ano e 3 meses aprendam uma coisa e de 1 ano e 5 já começam a não perceber. Então conecta com esse tema aí, né? Não, a criança tem uma percepção apuradíssima. Eu baixei aqui 2 músicas duas músicas de acústicas, né, de 2 meninas cantando a mesma música. E o meu filho de 8 anos estava aqui do meu lado, ele estava jogando videogame. E aí eu botei a música para tocar, nós estávamos ouvindo, aí daqui a pouco só partiu para outra, ele disse, pai, essa música é diferente. Aí eu disse, como é que tu sabe que é diferente? Uma é mais forte, a outra é mais fraca. Ele não soube explicar a questão da tonalidade da voz, mas ele percebeu a diferença jogando videogame. Então ele não estava aí para a música, mas a música do fundo ele já conseguiu perceber. Então quer dizer, esse nível de percepção, ele pode ser usado também. Pô, leva uma criança na loja, leva uma mulher na loja e pede para ela prestar atenção na trilha sonora que você está colocando. Observa a expressão corporal, a expressão facial dessas pessoas. Quando ela estiver pagando o produto, pergunta para ela o que ela achou da música. São coisas que a gente pode fazer um teste, né? Ale, rapidinho, só para a gente dar tempo de responder a pergunta da Michelle, tá? A gente tem 2 minutos para responder essa pergunta. Fala 1 minutinho o seu ponto de vista, eu falo 1 minutinho meu. Ela perguntou, já coloquei vários estilos de música e não conseguiram até agora medir de fato. O que você sugere para ela medir? 1 minutinho, depois eu falo 1 minutinho também e a gente parte para finalizar a live, maravilha? Vai lá. Então, eu sugiro que ela observe os clientes, observe a expressão corporal, às vezes aumenta um pouquinho o volume, baixa um pouquinho o volume, tem um caderninho onde ela possa fazer essa medição. Por exemplo, quando a pessoa for pagar, perguntar, o que achou da música, gostou? A gente está testando músicas novas aqui. Tem que perguntar, inicialmente tem que perguntar. Tá? Ou por observação. Então, assim que a gente faz para fazer o teste, quando o público é muito genérico, não tem como a gente ser muito assertivo. Então, você tem que trabalhar essas questões, tem que observar e tem que perguntar. Ver o volume de venda, ver o que vendeu mais, se é um produto X ou um produto Y. Então, por exemplo, em bebida dá para saber mais rapidamente, né? Maravilha. É que está chegando no finalzinho do tempo aqui, só vou dar a minha opinião. Vai lá. Só complementando, faz muito sentido. O que você pode fazer? Pega uma semana, a primeira semana do mês, e deixa um tipo de música. Na outra semana na primeira semana do mês, você coloca com outro tipo de música e começa a anotar isso. Não adianta você colocar, por exemplo, indicadores. Semana... Boa. Oi? Mede os mesmos indicadores. Exatamente, porque você vai começar a ter uma base, olha, eu comparei o dia que mais vende com o dia que mais vende, a semana que mais vende com a semana que mais vende. Gente, para finalizar, tá rapidinho aqui, realmente
Não tem essa de se sobrar tempo aqui na live, assim, tá bem apertado, então vamos dar outra. Amanhã, 1h da tarde, a gente vai falar sobre o próximo tema, tá? Então, o que a gente vai fazer? Não bater 30 pessoas. Se amanhã bater 30 pessoas, eu vou liberar para todo mundo que comentando aí. Tira um print da live, Alexandre, faz um joia aí, ó. Tchau. É aqui. Deixa eu ficar aqui, ó. Tira um print da live, marca uma sacada que você teve, tá? E marca a Universidade de Biologista, marca a NeuroExpert. A gente vai liberar o curso aqui de Neuromarketing e Comportamento do Consumidor free. Mas só se bater 30 pessoas na live de amanhã. Maravilha? Tá fácil, fácil. Eu vou marcar aqui aquele contador. Clica no contador, compartilha nos seus stories, compartilha o print também. E amanhã a gente vai falar sobre o próximo tema. Maravilha? Eu vou deixar aqui no próximo story aqui. E, Alexandre, conclusões finais em 30 segundos. Gratidão para todo mundo que está presente. Tem uma galera que está desde o começo da live aqui. Gratidão a vocês. E amanhã tem mais live nesse mesmo horário e vai dando os feedbacks para a gente aqui. Maravilha? Ale, consideração final. Se der o alerta aqui, eu vou te falar, Ale, ó, cortou aqui porque senão cai a live. Maravilha? Beleza. Convido todo mundo, então, a curtir o Instagram lá. Tem a promoção do curso que a gente está dando free também, para esse momento de quarentena aí pesado que a gente está passando. E acessa lá que tem muita dica de livro, post, e pergunta qualquer coisa lá que a gente responde também. Agradeço todo mundo. Maravilha. E tocamos a próxima. Maravilha, galera. Enquanto não cai a live aqui, já vai cair 30 segundos. A live vai ficar gravada, vocês têm mais 24 horas para assistir o conteúdo. Maravilha? Beijos e abraços, galera. Até amanhã. Valeu, espero querido. Vocês aqui. Tchau. Abraço, valeu. Pessoal. Tchau, tchau.